Oi, tem alguém aí? Porque a pessoa some, aparece, grava vídeo uma semana, fica 2 semanas sem gravar, aparece assim, né, quando dá. Então, não sei se tem gente ainda aí, mas eu voltei. Voltei novamente para falar do tema Keep Body Type, para concluir a família natural. Já tem vídeo aqui no canal falando da natural suave, da natural pura, e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a natural flamboyante, a natural extravagante, porque no curso que eu fiz da Renata Mais, ela usa essa nomenclatura, então eu acabei ficando habituada em falar natural extravagante, mas é a mesma coisa, flamboyant e extravagante. E aí, não querendo me justificar, já me justificando, eu tenho outro trabalho, eu gostaria de ter mais recorrência aqui no canal, fazendo mais vídeos, mas como eu tenho outro trabalho e ainda tenho uma empresa com meu esposo, fica um pouco difícil de conciliar as agendas, então eu acabo gravando quando é possível, mas eu sempre volto, não desistam de mim. Então, seguindo no mesmo formato dos outros vídeos, eu vou trazer um pouquinho das características físicas desse tipo de identidade, e aí depois abrir o guarda-roupa, né? O que funciona e não funciona para esse tipo de corpo. A natural extravagante, ela é uma mulher que ainda tem uma essência masculina muito forte, muito em evidência. É uma mulher alongada, porém, o que traz ela para a família natural, eu entendo que seja essa característica dos ombros largos, da estrutura óssea mais grossa e também dessa massa corporal mais forte, né? Que são características que a gente encontra na natural pura e na natural suave. Então, vamos ao que funciona para esse tipo de corpo. Novamente, que body type é repetição, é harmonia, você não pode quebrar o que já existe em você. Se é uma mulher que é na vertical, é uma mulher alongada, não quebre essa mulher, não quebre essa silhueta, né? Então, por exemplo, roupas em bloco, em alto contraste, né? Usa uma cor muito diferente da de cima, da de baixo, gerando esse alto contraste. Não funciona, porque você está quebrando essa linha na vertical. O contrário, por exemplo, funciona. Então, usar roupas que sejam conjuntinhos, sabe? Aquele que combina com a parte de cima, com a parte de baixo, ou até mesmo monocromático. É aquilo que vai dar repetição, né? O que vai alongar essa silhueta. Então, funciona. Falando sobre tecidos. Quais são os tecidos que mais funcionam? Tecidos que sejam leves e que tragam fluidez. Tecidos que são rígidos demais, estruturados demais, não funcionam. Então, assim, qual tecido leve, fluido que você pode, né, trazer? Então, Denise, quando você fala tecidos leves, que tipo de tecido leve? Camurça, linho, algodão, então malha, tudo que traga textura ainda como nas outras naturais funcionam, para extravagante também não vai funcionar. Tudo que tenha muita textura e que seja molinho, é muito de tato, tá? É o que vai funcionar. E para esse kibe também funciona a questão da irregularidade, nada que seja muito simétrico, tá? Então, por exemplo, na questão dos decotes, que sejam decotes diferentes, com recortes diferentes. Então, canoa, ombro a ombro, vertical, na diagonal. Esses recortes mais diferentes você pode usar e abusar porque ficam bacanas. E aí, falando um pouquinho sobre o caimento das roupas, o que funciona não é nada que seja muito folgado, largo demais, e nem nada que seja muito colado justo ao corpo. O que vai funcionar são roupas um pouco mais soltinhas. E uma coisa que eu acho muito bonita, falando um pouquinho de estampas para mulher natural extravagante, que sejam estampas mais selvagens, mundo animal, assim, animal print, né? Não só animal print, mas, por exemplo, estampas tropicais, estampas que tragam essa questão da natureza, super funcionam. E aí, aproveitando que eu falei um pouquinho dessa questão da estampa selvagem, eu vou aproveitar e vou falar do cabelo. Porque estudando sobre o tema, fala que realmente o cabelo que traga esse ar de mulher selvagem, sabe? Que seja um cabelo com volume, com movimento, que traga essa leveza. Então, é um cabelo que realmente não precisa ser um cabelo e não fica tão bacana que seja um cabelo muito alinhado, estruturado. Que seja realmente um cabelo que traga esse movimento e essa leveza. E aí, quando a gente fala de cores, que sejam cores fortes e vibrantes. Mas que ainda remetam ao natural, né? Tipo, nasci assim, é do meu cabelo, é a minha cor. Que sejam cores, assim, que realmente tenham em outras pessoas. Então, por exemplo, cores fantasias não ficam tão legais, porque acaba fugindo do natural. Então, assim, mantenha ainda assim a sua naturalidade. Então, caso queira mudar de cor de cabelo, que ainda sejam cores
naturais, assim, em outras pessoas, e que sejam cores fortes e vibrantes. E aí, fechando esse pequeno parênteses que eu fiz para já introduzir o assunto de cabelo, mas voltando para a questão da vestimenta, não só na questão das estampas, tá? Mas que sejam cores vivas, vibrantes, é o que fica legal. Eu estou fazendo um curso agora de cores, né? Porque eu sou uma pessoa muito básica. Eu sempre sou do preto, do bege, do cinza, do neutro, assim. Eu acho lindo pessoas que usam roupas coloridas, assim, sabe? Eu acho que fica muito legal, muito estiloso, passa um ar de criatividade, sabe? A roupa, ela fala muito por você. Gosto bastante. Então, eu posso até falar um pouquinho mais sobre esse curso que eu tô fazendo de cores, mas eu pretendo trazer aqui, quando falar como combinar cores, pretendo fazer um vídeo falando sobre isso e até falando um pouquinho sobre o curso da Thalita, eu vou ver aqui o nome dela. Achei. Thalita Dalbó, eu acho. Será que é assim que fala, Thalita Dalbó? Enfim, o curso dela tem sido muito bacana e ele fala muito dessa questão das cores e tudo mais. Então, é só uma observação novamente. Eu tô cheia de observações hoje no vídeo, né? Mas eu só trazendo essa observação porque quando fala cores vibrantes, vivas, às vezes tem pessoas que têm dificuldade de como combinar as cores. Eu sou uma delas, mas eu estou aprendendo. Eu confesso que eu fiz compra recentemente, eu ainda continuo no neutro. Só que eu falo, Denise, você nunca vai ter roupa colorida. Porque eu acho lindo, mas na hora de comprar, eu acabo comprando sempre a mesma coisa. Mas eu vou mudar isso, eu estou trabalhando isso em mim. Então, só para encerrar essa questão da vestimenta, falando um pouquinho dos acabamentos, evite tudo que for mini, micro, muito babado, que tenha muita informação. Novamente, é uma mulher alongada, com uma estrutura óssea mais larga. Então, opte por escolhas que repitam o que já existe nessa mulher, né? Então, bolsos mais largos, casacos mais longos, estampas também é a mesma coisa, evitar estampa que seja muito essa do feminino, então estampa floral, estampa que seja pequenininha, que realmente, novamente, treine seu olhar, né? Não, eu sou uma pessoa que foi o que eu falei, não sou rica. Então, quando eu descobri meu quibe, eu não troquei meu guarda-roupa por completo. Eu fiz compras recentemente, só que eu provei muito, eu testei muito pra escolher. Eu falei até esses dias no grupo que eu tenho com as meninas que eu tô insuportável pra comprar roupa. Porque era o tipo de pessoa que eu olhava, achava estiloso, achava bacana, vou levar. E agora eu tô a pessoa que olha até o tecido, sabe? O que compõe essa roupa? Eu tô nesse nível de detalhe. Então, assim, explore um pouco o seu olhar, o seu tato, vá pra uma loja, experimente um pouco de tudo. E é isso, assim, vai testando e treinando. Pegue roupas opostas, tá? Então, por exemplo, tenho dúvida de qual que é o meu quibe. Tô em dúvida entre dois. Pegue o que combina mais para esses dois tipos, experimente e vai testando e vai treinando. E aí, falando um pouquinho sobre acessórios, que casa um pouco com o que eu falei, nada que seja muito delicado, micro, mini demais. Então, max, colar super vai funcionar, pulseiras maiores. E aí, como nas outras naturais, algo que tenha uma cara de autoral, feito para você, algo que seja mais exclusivo, tá? Nada que seja muito mais do mesmo, básico demais. Você pode usar e abusar nessa questão dos acessórios e que tenha realmente um pouco mais de autenticidade. E aí, essa questão do mini e do micro, mesma coisa se repete para bolsa. Nada que seja pequena demais, que ela seja grande e ela pode ser mais desestruturada. Novamente falando dessa questão da irregularidade que super funciona para essa identidade. Já para a questão de sapato, que ele seja sem muita informação, tá? Que seja quase estou sem sapato, que seja uma fivela mais simples, que ele não traga muitos detalhes, muita informação nesse sapato. Então, que ele seja mais pro discreto, mais pro nude, digamos assim. E para encerrar, falando um pouquinho sobre a maquiagem, a maquiagem para natural extravagante, ela pede um pouquinho mais forte do que a natural pura e do que a natural suave, tá? Então, que tem um pouco mais de definição, um pouco mais de marcação. Batom, você pode optar por um batom que seja mais escuro. Por exemplo, eu que sou natural suave, se eu usar um batom escuro não fica legal. Já testei, já quis, acho lindo. Não que eu deixe de usar, quer dizer, eu acabo não usando, pra ser sincera, porque na hora que eu passo eu já não, sabe, não me identifico.
Mas, enfim, são escolhas, né? Você tem informação, você pode testar, se você gostar, ótimo, se você achar que não funciona, porque realmente não funciona pra você. Novamente, treinando o seu olhar. Então, para natural extravagante, super funciona um batom mais marcante, uma maquiagem mais marcante do que as outras naturais, mas ainda assim, nada que seja muito forçado, colorido, porque ainda assim ela pertence à família natural e pede naturalidade. Então, da natural extravagante barra natural flamboyant é isso. Encerrei aqui sobre a família natural. Os próximos vídeos, como eu falei, vou encerrar da família Gamini e aí eu entro na família clássica. Espero que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas ou sugestões, deixem aqui nos comentários. Um beijo!